pessoal, eu sou a Miriam do Cheirinho Bom de Livro e no vídeo de hoje eu vou trazer a resenha do livro Enquanto For Peixe, Eu Não Rio, do autor David Michael. Reflexões entremeadas pelos caminhos da fé e de Santiago de Compostela. Percebe-se inicialmente que aqui no título nós temos um trocadilho. Enquanto eu não puder ser quem sou, não rirei. Esse livro ele foi lançado ano passado pela Wiclap e é uma edição realmente muito bonitinha. Aqui, ó. Por dentro ele é cheio de figuras e eu vou explicar o que são essas figuras aqui, porque eles não estão aqui à toa. Foi me enviado também um marca-texto aqui e algumas fotos. Ó. Quando eu peguei essas fotos aqui, até então eu não tinha entendido direito, mas conforme eu fui lendo o livro, que eu realmente entendi, e depois eu fiquei apreciando essas fotos aqui com uma visão totalmente diferente. Então temos aqui a história de vida de uma pessoa real que quis externar ali algumas experiências da sua vida, alguns relatos que nos trazem reflexões. Uma pessoa que se encontra perdida, porém que está caminhando. Logo na apresentação, na página 7, diz o seguinte: percebi que em pouco tempo eu estava com um acervo significativo de reflexões em formas de posts, as quais ganharam vida após as interações dos habitantes do outro lado. Senti que os textos espontâneos e velozes careciam de um melhor aprumo textual e, por que não, um maior aprofundamento. E assim nasceu este projeto. Eis aqui o meu melhor, eis aqui o meu pior. Nós temos aqui várias fotos e literalmente descrições de posts. Alguns desses posts, inclusive que está aqui, eu consegui acompanhar em tempo real, porque eu sigo esse autor aqui no Instagram. Realmente é bem interessante as coisas que ele posta. Por exemplo, na página 18, tem um trecho que diz assim: por medo de me afogar, não senti as batidas das ondas que variam meu coração continuar batendo. A desconfiança no ser humano me lançou no fundo da caverna que eu inventei, assim como eu não feria ninguém. Foi assim que meu espírito viveu preso, por excesso de cautela. Agora talvez seja tarde. A prudência e o tempo em paralisia já fizeram os seus estragos. Houve só outro trecho interessantíssimo lá na página 31 e continua na página 32. Atrevido, arrisco-me a dizer que a minha geração sofreu a maior transformação comportamental da história humana, resultante da exploração tecnológica. Os que nasceram antes presenciaram a invenção do rádio, TV, telefone, etc. E, em regra, não conseguem dominar sistemas computacionais considerados rudimentares. Aqueles que nasceram na geração seguinte já chegaram ao mundo das teclas, assistentes virtuais, não existindo grande choque cultural entre os equipamentos desenvolvidos na sequência. Assim, acho que só a minha geração, e é da geração aí da década de 80, nasceu em família numerosa com o cotidiano e a vida baseado no mundo físico e no decorrer da existência teve de se adaptar ao convívio com o virtual como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fazer curso de datilografia e em menos de 30 anos ser obrigado a dominar sistemas operacionais complexos e a realidade virtual ou aumentada. Fui do tempo em que o cachorro era cachorro e só servia para guardar. Olha onde chegamos. O cachorro virou o integrante do minguado núcleo familiar. A geração dele acompanhou esses progressos tecnológicos e foi assim de forma natural. A geração que veio antes dele tem realmente dificuldades em se adaptar. A minha geração já cresceu assim praticamente se acostumando com essas mudanças. E as gerações que vêm futuramente já nascem ali com um celular ali na mão. Você acha super normal. Tem coisas que eu aprendo assim com os meus sobrinhos de tipo 8, 7 anos. Pra quem gosta de ler descrições desse tipo assim na internet, esse tipo de perfil é um prato cheio. Pois nesse livro e no perfil do autor são coisas que mais tem, gente. Quando eu falei que faz sentido, ó, cada post tem uma descrição, assim, basicamente, que traz muitas reflexões interessantes. E conforme eu fui avançando nas leituras, me identifiquei em vários posts, né, que estão descritos aqui. E muitas das vezes eu escrevia, inclusive, até os meus próprios pensamentos, como se eu estivesse dialogando com esses posts aqui, ó. Como vocês podem observar. Eu gosto de escrever nos livros
A gente é como se estivesse conversando aqui com o que está sendo, com o que a gente está lendo. E aqui em particular eu realmente fui dialogando. Algumas coisas que eu não concordava com os pensamentos do autor, aí eu botava, não é assim que eu penso, é assim, assim, assado. É desse jeito. Então foi uma leitura assim bem ativa, né? Porque eu realmente participei aqui de várias partes do livro. Tem algumas crises existenciais presentes e também é abordado de forma bastante clara, coisa que a gente não vê muito, porque a gente vê assim o Instagram, as redes sociais, como se fosse uma vitrine da perfeição. E aqui é externado de forma bem clara algumas coisas que geralmente as pessoas gostam de guardar só pra si. Aqui na página 38 nós temos uma breve descrição, olha só. Amante da natureza, tornei-me biólogo e casei com uma profissão. Entrei para a carreira de analista ambiental do IBAMA. Que sorte, que sonho. Só que não, é que ele usa bastante ironia. Eu que pensei em escalar o Everest ou viver perambulando como andarilho solitário ou ainda iniciar um canal no YouTube que pudesse me bancar. Ledo engano. Preso em processos e documentos numa rede intrincada de causas que fazem as séries O Mecanismo e Bom Dia, Verônica parecerem verdades. Não deu outra. Adoeci de impotência não sexual, ansiedade, depressão e angústia crônica. Aí na página 39, eis aqui a constatação. Andar na linha o tempo inteiro me fez perder o vigor físico, a esperança na humanidade e o momento correto e a coragem de chutar o balde. Só quem teve vontade de chutar o balde em algum momento assim da vida sabe como é desesperador entrar numa situação dessas e não saber como sair dela. Uma das primeiras coisas que passa pela cabeça de alguém que está passando por esse tipo de problema é fugir, principalmente fugir de si mesmo, mas a gente não tem como fugir da gente mesmo. Onde a gente for, o nosso problema vai junto. Nesse caso foi literalmente uma viagem. Ele saiu ali da casa dele e foi viver, digamos assim, uma aventura. Na página 43, ele diz que aventura é essa em que ele se meteu. Quando eu tinha por volta dos 12 anos de idade, caiu em mãos o livro O Diário de um Mago, escrito por Paulo Coelho. De lá pra cá, me encontro preso na intenção de me tornar um peregrino de fato, já que o caminho da vida é percorrido por todos nós. Sempre procurei condições ideais para tentar seguir uma dessas rotas. Faz 30 anos e essas condições perfeitas nunca chegaram, e a parte física foi se deteriorando com o passar do tempo. Eis que estou de frente ao início do caminho da fé, a versão mais perfeita aqui do Brasil. Não sei se conseguirei percorrer 300 e muitos quilômetros ou os 500 e poucos. Só sei que o destino será alcançado muito antes da Catedral de Nossa Senhora Aparecida, pois sinto que o atingirei no primeiro passo. Enquanto estiver preso ao caminho, talvez seja libertado do que me dilacera. Ele finalmente resolve sair em peregrinação para reacender não só um sonho de criança, mas, acredito eu, reacender também a vontade de viver. E é aquele negócio, gente, uma mudança de ares sempre faz bem. Então aqui nós vamos começar uma viagem de autoconhecimento. Ele escolheu o Caminho da Fé, que é uma rota de peregrinação já consolidada, que possui diversos ramais, diversos caminhos, né? Com destino final ao Santuário de Aparecida. Ele optou por percorrer 890 quilômetros a pé, em 40 dias na programação inicial. É um baita desafio, principalmente para uma pessoa que é sedentária, porque ele aqui é sedentário. Na página 45, inicia-se oficialmente o Diário de Peregrinação. Até aqui, ó. Dia 1, no Caminho da Fé. E um dos pontos positivos nessa leitura, sem sombra de dúvida, é o senso de humor que tem nessa escrita aqui. Pois ele tem o dom de descrever situações, assim, bem difíceis, bem cabulosas, de um jeito, assim, que acaba fazendo nós, leitores, gente, eu ri em várias partes desse trecho. Só que eram situações tipo, caramba, meu pé tá todo estourado, tô querendo trocar de corpo. Realmente dava vontade de rir. Não pelo problema, né, porque, coitado. Só pra você ter uma ideia, logo no primeiro dia, presta atenção no que foi escrito. Ele coloca aqui uma observação. Os anjos acolhem os peregrinos e isso é fato. Por outro lado, estava previsto uma parada em Engenheiro Smith. Seriam cerca de 17 quilômetros. Já estava destruído e não havia pousada. Tive que seguir na força da fé para Cedral, São Paulo. Morri, mas passo bem. O último motorista que parou veio com esta. O senhor é padre? Não.
Ah, então está pagando promessa? Também não. Mas é muito religioso. Pior que não. Depois de alguns segundos, sinto um cheiro queimando vindo da cabeça do pobre homem. Pronto, buguei mais um incauto. Para me desfazer da situação desconfortável, escapei com essa. Vai com Deus, meu irmão, e que ele o abençoe. Não sei o motivo, após alguns minutos passou em disparada por mim. Situações descritas assim, ele traz os diálogos que ele tem das pessoas que encontram pelos caminhos. Algumas pessoas param, perguntam se ele precisa de alguma coisa, outras param para perguntar o que ele tá fazendo, igual esse senhor aqui. Fora os finais do dia que ele realmente tá literalmente acabado fisicamente, cansado ao extremo. São essas tiradas assim, descontraídas, que tornam todo o processo de leitura desse livro aqui bem leve. Sinceramente, todo o caminho ele é muito difícil de percorrer. Eu achei muita coragem em enfrentar todos esses quilômetros, tanto aqui que no verso aqui na capa, ele fala que caminhou por quase 1.500 quilômetros nos caminhos da fé e de Santiago de Compostela, numa busca incessante por mim mesmo, concluindo na imersão da alma humana, ou melhor, da minha alma. É muita coragem fazer isso, essa trajetória toda a pé, mas ele sentia a necessidade de percorrer tudo isso. Pelos motivos que ele deixou bem claro aqui, ele faz essa primeira peregrinação que dura 37 dias. 37 dias fora de casa, caminhando debaixo de sol, chuva, enfrentando lama, com uma condição de vida sedentária, que ele deixa bem claro em vários trechos desse livro. E não para por aqui. Não só ele fez o caminho da fé, como também ele ainda parte em uma segunda peregrinação, só que fora do Brasil. Ele vai lá para Portugal, no caminho de Santiago de Compostela. E são mais 24 dias de peregrinação. E quando retorna ao Brasil, depois de passar alguns perrengues lá no país dos nossos colonizadores, ele ainda faz uma terceira peregrinação. No caminho da fé, ele volta ao caminho da fé, só que ele pega o ramal Franca. Tem vários ramais, como eu já falei para vocês. Tem sites sobre essas peregrinações, sobre o caminho da fé, sobre o caminho de Santiago de Compostela e outras peregrinações também. E eu achei tudo muito interessante. Tem credenciais, tem carteirinha, tem direito a certificado e tudo quando finalmente conclui toda a peregrinação, né? Todo aquele caminho que foi traçado. E essas credenciais, elas são citadas. Por exemplo, quando ele chega a algum hotel, onde é um ponto ali de encontro de peregrinos, esses hotéis, eles meio que carimbam essas credenciais. Eles fazem ali, tipo, você passou por aqui. Não tinha nem ideia que esse tipo de coisa tinha. Eu achei assim, que a pessoa quando quer fazer alguma peregrinação, quer ter um autoconhecimento, quer começar a ver dentro de si e quer começar a fazer algumas caminhadas e tal, fazia assim por conta própria, mas eu não achei que tinha realmente essas situações oficiais de credenciais, de caminhos já percorridos, de caminhos já conhecidos. Então isso pra mim foi uma novidade muito legal, muito interessante de conhecer através desse livro aqui. Outra coisa que também eu pude perceber através das descrições, através do diário de peregrinação, tanto aqui do Caminho da Fé quanto no Caminho de Santiago de Compostela, é que os brasileiros são muito mais simpáticos com os peregrinos do que lá fora, do que em Portugal, que foi a segunda peregrinação, o local da segunda peregrinação onde ele fez. Aqui eles ajudam muito mais, eles param, perguntam se precisa de ajuda, oferecem água, oferecem algumas coisas, e são detalhes assim que não é perceptível no caminho que ele fez lá em Portugal. Lá fora é basicamente você que lute. E as descrições aqui, elas são muito reais. Elas não têm máscaras, elas não têm ilusões, não tem fantasias assim pra fingir uma coisa que não é. Não, aqui é tudo assim bem real, bem cru mesmo. São mostrados grandes batalhas internas, algumas vitórias pessoais, por exemplo. Nossa, cheguei no final do dia, tô acabado, mas eu consegui percorrer tantos quilômetros e isso foi uma conquista muito grande. Aqui ele tem as intercalações dos posts do Instagram, que são, como falei pra vocês, bem reflexivos. Tem aqui o diário de peregrinação, onde muitas vezes eu acabei rindo de algumas situações, como eu falei pra vocês, porque é impossível, quando a pessoa ela escreve com um senso de humor, torna tudo assim a experiência muito mais agradável. A conclusão que eu cheguei aqui é que a nossa vida, ela é basicamente assim, cheia de altos e baixos. E em muitos momentos eu me identifiquei com várias coisas que estavam escritas aqui,
Principalmente quando a gente chega na vida adulta, em que a gente conquista aí uma certa estabilidade, terminei a faculdade, consegui um emprego legal e tal, mas ainda falta alguma coisa. E é daí que vem as crises existenciais, é daí que vem as ansiedades. E precisou recorrer a algumas alternativas aqui para poder tentar se encontrar. A gente que está nesse mundo está sempre buscando melhorar alguma coisa, está sempre tentando levantar depois de uma queda, e essa é a vida. Como eu falei, é cheia de altos e baixos. Então é um livro muito bom, é um livro muito enriquecedor, que traz muitas reflexões importantes, principalmente para quem está na vida adulta. Esse livro aqui não é o único livro lançado pelo autor. Ele tem mais 3 livros publicados e mais um publicado esse ano, que tá bem bonito. Vou mostrar aqui pra vocês. São 2 ensaios de experiências pessoais mesmo, que é Planeta Intocável, Para Sempre Filho. Esses 2 ensaios, como eu falei pra vocês, são experiências do próprio autor, são autobiográficos. Tem um livro de ficção, que é Suicida em Série. Esses 3 aqui já tem a resenha deles no Instagram. De cada um deles, tá bem detalhadinho lá no Instagram, então eu convido vocês a irem lá no meu perfil para poder ler a resenha deles. Tá bem descritivo, tá bem bonitinho. E eu vou deixar o link deles aqui na descrição para vocês poderem ir lá, para ficar mais fácil, né? E tem um livro que foi lançado recentemente, eu vou deixar a capa dele aqui aparecendo, que é muito bonitinho. É diferente de todos esses aqui, porque é em capa dura, é todo ilustrado, ele é todo bonito mesmo. E eu tô bem interessada em adquirir. São livros que vale muito a pena vocês conhecerem, vale muito a pena vocês lerem. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu curtir para eu saber que você gostou. Se ainda não é inscrito no canal, se inscrevam e ativa aí o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo desse canal maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!